Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. É o seguinte, o Bolsonaro falava muito sobre a curva de Laffer, porque quando você aumenta impostos, chega um momento que você começa a botar na balança. Cara, eu não vou comprar isso aqui, porque tem 110% de imposto, tem 70% de imposto, tem 50% de imposto, você começa a se contrair, a economia se contrai. Porque é melhor você ganhar menos imposto com um volume maior de vendas do que você ganhar somente aumentando imposto. Dito isso, você acha então que... O que você acha que seria interessante que pudesse ser feito no governo de direita, no governo liberal, para que as pessoas pudessem ter uma realidade diferente do que estão tendo hoje? Bom, acho que uma primeira medida seria a gente... Claro, agora a gente está discutindo a reforma tributária no Congresso Nacional, não que seja o melhor dos mundos também, até porque a gente vai pagar aí o maior IVA dentre os Fala países que o negócio está difícil de negociar, né? Sim, dentre os países aí que adotam esse modelo tributário. Mas a gente precisa entender aqui o nosso contexto Brasil, né? A gente paga imposto em tudo. A gente paga imposto na renda, a gente paga imposto no consumo e herança. Então, assim, a gente precisa rever também esses conceitos, porque aí se a gente entra na questão do consumo, quais são as pessoas que mais consomem no Brasil? As pessoas mais simples. São. E isso, assim, dentre todas as coisas. É mercado, vestiário. Então, enfim, cara, o que a gente está fazendo para atender essas pessoas, né? E aí a gente parte pro empresário também. Paga imposto trabalhador. Poxa, a gente teve a promessa aí, né? Que o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil seria isento. E, gente... Na hora que eu vi aquilo, eu falei, véi, meu Deus do céu, só isso que não vai aí dar certo nunca. Faz uma promessa que ela não pode ser cumprida, porque pode. aí, para conseguir fazer com que essa promessa seja cumprida, ele vai ter que aumentar imposto de outro lugar, que é o que acontece. E aí a gente essa conta nunca vai fechando, essa balança, sabe, nunca fica equilibrada. Eu vejo assim, ao meu ver, num governo liberal, basta a gente pegar exemplo o que o Milei está fazendo na Argentina. Vendendo imóveis públicos que não são usáveis. Por quê? Porque os imóveis públicos que não estão sendo utilizados, eles estão gerando custo. Ele tem custo de manutenção, ele tem custo de segurança. Então até saiu também uma notícia, acho que semana passada, que estavam vendendo assim mais de 300 imóveis e isso ia gerar um déficit positivo para o governo, aí de 400 bilhões, eu não lembro esse dado exatamente, mas era uma conta em torno disso. Por que a gente não faz essas reformas aqui também? Não tem o menor interesse nisso. Exatamente. Claro, se fosse num governo liberal, um governo mais à direita, acredito que essas propostas seriam pautadas. Só que aí que tá também, né? A gente precisa entender o que é possível fazer aqui dentro do Brasil, né? Mas as pessoas pensam também o seguinte, eles associam o fato do governo de direita liberal, um governo que é menos governo, né, um pouco mais afastado da sociedade, um pouco menos invasivo na sociedade, a algo que não vai dar suporte. Por exemplo, governos de direita, na concepção dessa turma, são governos que são contra o SUS, são governos que querem acabar com a escola pública. Eu não vejo dessa forma de forma alguma. Eu acho que, inclusive, é um direito constitucional. Nada será diferente disso, a não ser que exista uma reforma da Constituição, que eu acho que ninguém tem interesse nisso. Só que é aquela coisa, não adianta você ter um serviço público que também você não atende. Eu vi outro dia um vídeo preocupante do municipal, foi do Rio de Janeiro, não sei se uma cidade próxima ali, do litoral, enfim, que os caras foram fazer uma blitz e viram que dos 7 médicos que estavam contratados naquele postinho de saúde, só tinha um trabalhando, os outros 6 iam assinar a folha de ponto e ficava atendendo fora no particular. Mentia dizendo que estava lá. Então, assim, existe uma corrupção endêmica, existe uma má administração de dinheiro público e é por isso que as coisas simplesmente não funcionam. Então, acho que a solução não é aumentar mais imposto, mas é saber usar de forma mais inteligente, né? Não, com certeza. Claro que eu como uma visão liberal, sempre vou defender que os impostos sejam reduzidos. Isso é princípio básico do liberalismo. Mas a partir do orçamento que você tem, seja numa prefeitura, seja num governo estadual ou federal, você tem que trabalhar dentro daquela margem, entendeu? Fazer os reajustes também dentro do governo.
Já tive a oportunidade de estar à frente governo municipal, estadual, enfim, trabalhando em secretarias, e a gente conseguiu fazer isso. Então é possível fazer, é possível você ter uma boa administração dos recursos públicos, sabe? Mas as pessoas acham que, assim, se introduzir um governo de direita, o Estado vai acabar. Bolsa Família, enfim, que é um programa importante para a sociedade, vai acabar. Gente, isso não tem nada a ver. Até porque o Bolsa Família ele foi criado, ele é uma medida liberal. Caso as pessoas não saibam, sim, o Bolsa Família é uma medida liberal. Só que qual que é o princípio de uma política pública? O que é uma política pública? É um projeto que você desenvolve para melhorar a vida das pessoas. Só que essa política pública... Ele não pode ser um fim nele, mas ele tem que melhorar... O fim é a melhoria, né? Sim, na verdade a política pública ela tem que ter um começo, um meio e um fim, para que ela seja efetiva. E aí você mensura os dados ao longo da jornada. Se você vai ter uma política pública de 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa. Qual que é o problema do Bolsa Família? É que as pessoas ficam retidas lá dentro. As pessoas não saem. Não estão saindo. Não estão saindo. Existem milhares, centenas de municípios, talvez até milhares, que onde o número de pessoas que ingressaram no Bolsa Família, que são assistidos pelo Bolsa Família, é maior do que o número de carteiras assinadas. Isso tá errado, porque tá alguém pagando essa conta. Tudo bem que o Bolsa Família... Todos nós. E tem uma coisa assim, quando o dinheiro é utilizado, o Bolsa Família, a pessoa carente recebe, a família carente recebe, é um dinheiro que vai circular. Ele vai na vendinha comprar um arroz, vai comprar não sei o quê. Aquilo de alguma forma movimenta, né, a economia. Então tem a sua importância. Aquela pessoa não vai morrer de fome, não vai ser desassistida e vai movimentar o comércio local. O problema é quando você tem isso numa escala muito grande, superando o número de pessoas que provém aquilo, que são os trabalhadores, sem qualquer tipo de... Beleza, tem, sei lá, tantos milhões de pessoas no Bolsa Família, mas nosso projeto é que nossa projeção é que daqui a 10 anos metade deixe de receber porque já atingiu tal. E não há um planejamento nisso. Eu acho que a classe política ela pensa assim, beleza, o que a gente vai fazer para os próximos 4 anos para ser reeleito em 26? Ou, sei lá, ou em 2030? O político ele está sempre preocupado com a próxima eleição. E não com a melhoria do país. Eu acho que é por isso que o país não vai para frente, cara. Quer ver outra coisa? Jogo do Tigrinho. Descobriram aí que não sei quantos bilhões, só em agosto desse ano, do Bolsa Família foi para jogo de tigrinho. Então a família ganha 300, 600 reais, dependendo da quantidade de pessoas e tal, e simplesmente aquilo é jogado em aposta. Uma aposta que vai para um paraíso fiscal, um jogo de azar. Então isso assim, meu Deus, isso é uma sangria nos cofres públicos. É governo com a sanha de aumentar imposto por um lado e por outro lado o negócio vazando. É um dinheiro que de fato está sendo desperdiçado. Só que aí isso gera também um outro problema. Porque se essa pessoa, ela tá nesse mundo, fazendo essas apostas, claro, ela também quer mudar de vida, talvez queira ter uma vida melhor, uma vida mais assistida. Sim. E ela busca o meio mais fácil, teoricamente, né? Se eu apostar 100, eu vou ganhar 200. Claro, é o caminho mais fácil, entre aspas, né? Que não vai gerar um resultado. E sabe qual é o problema disso? Educação. Porque a gente não tem uma educação de base. A gente se preocupa muito com as universidades, mas e as nossas crianças e os nossos adolescentes? Qual é a educação que a gente está fornecendo para os nossos pequeninos, dos 2 aos 10 anos de idade? Eles se perdem lá no comecinho da vida, Eles se perdem né? no começo. Então essa pessoa ela não consegue ter uma bagagem educacional para que ela mude a sua vida ao decorrer da sua jornada. Para que quando ela chegue aos seus 16, 17, ela tenha uma mentalidade de ou vai entrar numa faculdade para, enfim, ter um outro futuro, ou já vai adentrar o mercado de trabalho com algum curso profissionalizante. E, aliás, isso também é um dado interessante, né, entre os países da OCDE, que a gente não fornece essa formação no ensino médio técnico. O Brasil precisa muito de técnico, não é só engenheiro, mas tem que ter um técnico, por Exatamente. Então a gente fica atrás de outros países. E aí aquele jovem, aquele adolescente, ele já tem que fazer essa escolha. Não, eu tenho que entrar na universidade, e aí universidade federal é difícil passar. Aí o jovem que está na escola pública, às vezes não consegue chegar, às vezes quase sempre. Tinha que ser ofertado já no ensino médio, né, como você tá falando. Eu estudei em escola pública. E, assim, é muito desleal a competição. Porque você tem que estudar muito mais para você poder competir com um aluno que vem da escola particular. E a gente não consegue ter essa grade curricular. Então, assim, o que acontece? Comigo não aconteceu, mas poderia ter acontecido. E, assim, não aconteceu porque a minha avó fez um esforço
de pagar um cursinho para que eu pudesse me preparar melhor para passar em uma universidade pública. Nem todas as pessoas têm acesso a esse ensino. Então, o que poderia ter acontecido comigo nessa jornada de chegar no ensino médio? Eu poderia ser assim, minha família não tem condição de pagar um estudo melhor para que eu pudesse me preparar para um vestibular, e eu precisava também trabalhar para ajudar em casa. O que eu vou fazer? Abandonar os estudos? E aí eu perdi uma chance. Perderia. É o que acontece com muitas pessoas, principalmente se sua avó ainda conseguiu te ajudar, mas quem não tem condição nenhuma e às vezes vai para a escola só para ter merenda, é pior ainda, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto? Fainara, como liberal, esse nome te remete a alguma coisa. Me remete à liberdade, pelo menos, né? Eu tenho visto que existe uma espécie de, não sei se é o nome correto, um aparelhamento com cerceamento de liberdades através do Supremo Tribunal Federal, que tem se portado como uma espécie de poder moderador. E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.